Quando eu vejo Leston, Segurado, seja lá quem for, falando das condições precárias do Santa Cruz, enfim, a leitura que eu faço é a seguinte: o torcedor do Santa Cruz, ele não aceita, pelo peso da camisa pesa, tá? Pelo peso da camisa, pela história, por tudo, né? Ele não aceita um lugar menor do que os seus principais rivais aqui no estado de Pernambuco. Estou falando do Sport, estou falando do Náutico, tá certo? Então, ele vai sempre exigir que o Santa Cruz rivalize com os dois, tá certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é, o Santa Cruz não tem, e em termos de futebol, de camisa, o Santa Cruz sempre rivalizou com o Sport e com o Náutico, tá certo? As pessoas que vieram hoje com esse depoimento muito forte, falar da falta de estrutura do Santa Cruz, que eles quiserem dizer o seguinte: o Santa Cruz tem uma estrutura muito inferior, mas muito, que o torcedor do Santa Cruz não cobre, tá? A estrutura, assim, ele precisa entender que ele não tem nem de longe a estrutura que o Sport tem, mas nem de longe. O Santa Cruz não tem nem a estrutura que o Náutico tem, mas não tem. Mal tem Não tem garantia os de mesmos calendário. problemas. Não, ok, mas assim, a coisa do calendário, a gente imagina que pode ser passageira, digamos assim. Isso, Né? isso. É, é Eu uma quis coisa falar da temporal. dificuldade. Perfeito. Eu Né? acabei não usando o melhor exemplo, porque o que eu quis dizer é que a ausência de calendário atrapalha até na captação de recursos. Mas o fato é que o Santa conseguiu um patrocínio master, né, forte, e o Beto Nacional, que também é parceiro aqui do 45 Minutos, e de certa forma a falta de calendário não foi um problema para isso. Mas eu quis dizer que, de maneira geral, costuma ser também um problema que faz parte da estrutura, que acaba afetando diretamente a capacidade de captar recursos. Mas você está certo. É É, temporário. é, é, uma, é um agravante. É um Isso, agravante. Né? Não isso, bastasse a falta de estrutura, quando você se depara com o problema de calendário, isso agrava uma situação que já é, por si só, muito grave. Né? isso. Então, o alerta que ele fez foi: vocês têm que entender que a estrutura do Santa Cruz, a estrutura que o Santa Cruz oferece, infelizmente, ela não é legal. Ela está muito abaixo da estrutura que talvez os principais clubes da Série B ofereçam, tá certo? Então, foi esse o alerta que ele fez. Embora que o Santa Cruz, por causa do peso da camisa, da tradição, da força que tem, né, evidentemente não fica atrás dos principais rivais. O Santa Cruz consegue, apesar de tudo isso, né, fazer frente e rivalizar. Ele consegue ter um futebol muito forte ao longo da história, tá certo? Mas essa mesma história mostra também que a estrutura do Santa Cruz sempre foi muito inferior aos outros. Né? E o que ele está dizendo, e que isso deixou muita gente estarrecido, é que não é só competindo com os grandes aqui de Pernambuco, não, e dos grandes do Nordeste, não. Que foi dito hoje é que o Santa Cruz não teria uma estrutura, condições de trabalho que fosse equiparada, digamos assim, à maioria dos clubes da Série D. Isso foi dito. Né? E isso é que eu ainda custo acreditar. Tá? Talvez mas, enfim, sabe, foi falado que o Santa Cruz não ficaria entre os 30 maiores da Série D. A gente já parou para pensar o que significa? Significa que existem 30 clubes na Série D que oferecem melhores condições de trabalho que o Santa Cruz? Eu até acho que não. Mas, de qualquer forma, esse alerta ele tem que ser pensado. É claro que um clube com a grandeza do Santa Cruz, que com um peso da camisa do Santa Cruz, ora, na história da Série D, dos 20 maiores públicos da história da Série D, 11 são do Santa Cruz. Sabe? Isso não pode ser desconsiderado, isso não pode ser esquecido. Né? Então, um clube que tem uma grandeza dessa, ele precisa oferecer melhores condições de trabalho. Tá certo? Então, isso eu estou fechado aqui com o Leston, fechado. Eu não tiro uma linha, eu não tiro uma vírgula. Tem que pagar salário. A história mostra, que clube, o clube pode ter um time de futebol
capaz de subir de divisão, mas com salário em dia, infelizmente, não sobe. Né? E isso que está dizendo não sou eu. Quem diz isso é a história. E quem diz isso não é história com um time de outro país, não. É a história do Santa Cruz. Eu já disse aqui que teve ano que o Santa Cruz tinha time para subir e não subiu por falta de pagamento. Mas aí o segurado, o Leste estão indo além. Não é só salário, que por si só já é muito grave. É não ter condições adequadas para treinar. Foi falado até de alimentação. Então, nada, eu não vou tirar uma vírgula de todo esse protesto. Eu não tiro, eles estão certíssimos de exigir isso, certo? A única ponderação que eu faço é os 20 primeiros minutos de jogo do Santa Cruz mostraram um time inseguro. Os 20 minutos, primeiros minutos de jogo do Santa Cruz, hoje, mostraram um time que não sabia o que fazer com a bola. Mostraram que o Santa Cruz estava mal treinado. E a culpa pelo Santa Cruz estar mal treinado não é minha. Tá certo? Então, por sorte aí de Leston Júnior, que ganhou uma sobrevida muito bem, parabéns, o Santa Cruz ganhou o jogo, reagiu, e eu tinha dito também aqui na última live, eu disse, olha, tem que ganhar o jogo. Eu não quero saber como vai ser. Eu não quero saber se vai ser 1-0, se vai ser com gol no último minuto de jogo, se vai ser com gol que a bola não precisava ser aquele gol do Eliezer, não. Porque se ele faz aquele gol ali diante do meio de campo, rapaz, era uma coisa inacreditável. Ele podia aposentar. Eu sendo ele, aposentava. Eu pedi a substituição, disse, acabei minha carreira aqui, se ele faz aquele gol. Porque outro dele ele não fazia mais nunca. Se ele jogar a bola durante 500 anos, ele não fazia um gol daquele, não. Mas não precisava ser daquele jeito. Tinha que ganhar o jogo. Podia ser com a vitória assim, 3-2 de virada, massa se fosse. Se fosse 1-0, com gol chorado no bambo, no último minuto do jogo, massa. Tinha que ganhar o jogo. E pelo menos fez isso, tá certo? Mas não esquecerei, não estou esquecido aqui do comecinho do jogo, tá certo? Que mostrou mais uma vez a deficiência do time. Mas vamos lá. Klinsmann, por favor, companheiro, traga pra gente aí a leitura que você faz, né, desse depoimento que o Franja acabou de analisar também. Algo deu, obviamente, para perceber bastante forte todas essas declarações. De certa forma, assim, para a gente que acompanha o trabalho do Leston, a primeira passagem dele no Santa Cruz, que aí ele ficou um pouco mais conhecido depois que saiu, querendo ou não, enfrentou o Santa Cruz outras vezes, e agora nesse retorno, Leston nunca foi um cara de subir o tom da maneira que foi. Acho que, assim, eu não me recordo de alguma vez já ter ouvido alguma entrevista dele falando da maneira que foi. Sim, realmente, bateu na mesa, disse, ó, isso aqui está acontecendo. Entendo e até concordo também com alguns dos questionamentos de Felipe. E me chamou muita atenção o que Leston falou, tipo, disse que o Santa Cruz está largado, assim, principalmente se tratando dessa questão política que o clube tem vivido ainda desde a transição de poder, a saída de Joaquim Bezerra, assumiu Antônio Luiz Neto, nesse processo aí em que Antônio Luiz Neto foi aclamado como presidente, se buscou ainda muito um discurso de conciliação, de união dentro do Santa Cruz, entre as diferentes forças, mas pelo que parece, do que foi passado não só por Leston, mas também por Marcelo Segurado, executivo do clube, essa união, vamos dizer assim, ficou só no discurso ali pré-eleição. Acabou a eleição, algo que se passou, que não vem sendo demonstrado lá, mas assim, a gente sabe que há outras questões políticas ali, envolvendo o próprio Antônio Luiz Neto também, e o pessoal também que fazia parte do ProSanta, o pessoal do Conselho Deliberativo, é algo mais fundo do que foi cobrado por Leston. Mas assim, outra coisa também que chamou a atenção, quando ele dizia que o futebol é um meio covarde e que lá dentro do Santa Cruz, ele e a comissão técnica, todo mundo vem sendo covardemente atacado todo dia,
Isso se referindo principalmente ao tamanho dessa pressão, dessa cobrança por resultados, e que Leston se resguardou ao dizer aí, ó, vocês querem resultado X, mas eu não posso conseguir dar esse resultado se minhas condições aqui de futebol são Y. São isso aqui que eu enumerei, que eu passei para vocês. Então ele foi meio que para peitar um pouco essa cobrança, bater de frente com relação a ela. Mas, sim, é algo que precisava. Clima, desculpa te interromper. É aí que Leston me lasca, pô. Entendeu? Porque, assim, olha, você tem que entender o tamanho do seu desafio. Você tem que entender o tamanho do clube que você está dirigindo. Você tem que entender, tem que ter clareza, sabe, do tamanho da pressão, da cobrança que você vai ter. Vai ser inerente ao Santa Cruz. Não é possível, não vai ter outra coisa assim. É óbvio, ele espera o quê? Ele está achando que o Santa Cruz vai entrar na competição a passeio? Não vai, não. A torcida não espera isso. Não interessa para o torcedor do Santa Cruz, não interessa o que está acontecendo lá, não. O Santa Cruz é candidato ao acesso e acabou. Não tem como a cobrança ser diferente. Não existe nada que justifique ele dizer que que a torcida não pode cobrar isso. A torcida não só pode cobrar isso, como deve cobrar isso. E vai cobrar isso. Então, assim, é o que eu digo, né? Eu não costumo, assim, concordar 100% com o discurso ou discordar 100% do discurso. Então, tem muita coisa que ele diz que ele está certíssimo, não tira uma vírgula. Mas Lester tem essa mania sabe, de tirar completamente o peso dele, da responsabilidade dele. E não pode ser assim. Sabe? Não pode ser assim. Desculpa, ele tem que entender o que é o Santa Cruz. Alguém fez uma aula para ele? Leston, eu vou te explicar aqui o que é o Santa Cruz. Ó. É isso, isso, isso e aquilo. Aqui é assim. Aqui é assim. O cara que dirige o Flamengo, não interessa qual é a condição do Flamengo. O Flamengo vai ser sempre candidato ao título. O torcedor do Flamengo é da Série A. Ele não vai exigir menos. O torcedor do Flamengo não vai se contentar. Legal, ó, a gente fez uma campanha aqui, a gente não caiu, esse era o objetivo, a gente está sem condições, a gente tem que entender isso. Não pode. Então você tem que entender o tamanho do peso, da responsabilidade da cobrança. A cobrança do Santa Cruz, certo? Seja qual for o elenco, seja qual forem as condições de trabalho, certo? Numa Série D vai ser sempre um acesso. Então me parece que ele ainda não entendeu isso. Eu estou entendendo, massa, assim, sou solidário a todas as queixas e reivindicações dele. Agora, querer tirar esse peso, sabe? Não, a gente não é bem assim, a gente é assim. Não faço não, Leste, não me lasque não, pelo amor de Deus. Isso é algo inerente do clube, então assim, como tu disse, Felipe, se ele aceitou o desafio, saberia que seria dessa forma, ainda mais por já ser a segunda passagem dele no Santa. Então não tem como ser diferente essa cobrança, a maneira que a torcida vai estar pressionando, buscando, querendo também resultados, e por todo o contexto que Santa Cruz tem vivido nos últimos anos, que isso aí só vai se amplificar. Isso é um ponto que eu aí também, assim como tu, eu também discordo de Leston, mas entendo, mas discordo a opinião dele. E outro ponto também que eu até gostaria de trazer, que foi muito interessante, sim, corretíssimo, não só dele, como também de Segurado em cobrarem, foi sobre a questão da invasão ao CT e ao Arruda, feito pela uniformizada, que assim, não foi a primeira vez. Diante do cenário do Santa Cruz, que a gente enxerga e que conhece do clube, também não deve ser a última, infelizmente, mas que foi algo que aconteceu e que, assim, eles relataram que foram ameaçados de morte por integrantes de organizada que invadiram lá, cobrando por vitórias, por resultados, não sei o quê, mas, assim, há limites para tudo. Isso aí é um limite que já foi excedido demais, que a gente, mais uma vez, chega aqui para falar com um discurso semelhante toda vez e que nada acontece assim para coibir esse tipo de ação, para que não exista mais, para que não haja. Então, assim, estão corretos em, claro, em reclamar disso e cobrar um posicionamento do clube, cobrar por essa segurança. Infelizmente, assim, é mais um filme repetido. E a gente precisa destacar aqui que gestões
as últimas gestões do Santa tiveram uma relação até aqui, pelo menos porque eu considero, muito mais próximas do que deveriam em relação a essa organizada, sabe? Muito mais. Do próprio Antônio Luiz Neto, Com cuja certeza. eleição eu cobri, acompanhei suas administrações, Constantino Júnior, né? São sempre pessoas que mantiveram laços muito mais próximos do que eu acho que deveriam manter com a organizada. E esse laço acabou sendo mantido também agora com esse retorno de Antônio Luiz Neto. Isso. Assim, a gente tem que ter muita responsabilidade porque a gente fala, né? Porque sobre esse episódio da organizada, eu pensei em dizer assim, rapaz, vamos ver o seguinte, ganha a porcaria do jogo, que não vai ter protesto, que não vai ter invasão, que não vai ter ameaça. Mas, por outro lado, se eu digo isso, pode dar falsa impressão de que eu estou legitimando isso. E não pode. Isso. Não. Entendeu? Não pode, eu não posso legitimar isso. Independentemente então, de o resultado não vir. Exatamente. Independentemente está errado. O que acontece, que vocês já falaram, é que há uma relação de proximidade entre clube e organizada que não vem de hoje, vem de muito tempo. Né? Então os caras conseguem, tem acesso lá, entrou no centro de treinamento, entraram no vestiário, sabe? Então, assim, então a gente está falando de organizada que teve, durante muito tempo, trânsito livre, né? Que tinha número de telefone de presidente, tá certo? Então, não vou dizer o nome. Exato. Eu não vou dizer o nome, mas teve presidente que disse assim, uma vez que eu estava na rádio, não sei o que, eu estava ali com ele, rapaz, é um inferno, assim, é um problema. É um problema, porque a pessoa consegue meu telefone e diz para mim, ameaça, e diz nome da minha filha, e diz nome da minha esposa, e diz nome, sabe, e sabe onde minha filha estuda, e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, é um negócio bem complicado, certo? Que aí daria um outro programa para a gente discutir as raízes de tudo isso, né? De onde vem essa aproximação, né? Eu tirei o óculos aqui, pousou uma miserável de uma música aqui no óculos, não quer sair, não. Então, meu amigo, nem depois tu bater desse jeito, matasse. Não, ele não sai não, para aqui. Não sai não. Eu tô quase mostrando, agora saiu. Pera, pronto. Então, veja. Como é que a pessoa fala sério depois disso, né, velho? Aleatório demais, bicho. Vamos lá. Eu tinha que explicar por quê. Eu tô falando do nada, daqui a pouco eu tiro o óculos e começo a bater aqui no negócio, aí eu tenho que explicar por quê. Mas veja, eu estava falando o quê? Sim, a relação de proximidade, né, que existe de organizado e de presidente, que vem de muito longe, de muito tempo, que a gente vai discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, por que isso aconteceu, né? Mas alguém tem que parar, né? Mas alguém tem que parar, mas alguém já tentou, no esporte já tentou, e em algum tempo conseguiu, depois muda presidente, voltou atrás. Né? Esse é o problema. Então, no esporte foi feito... No fim das contas, Felipe, o que a gente percebe é que essas relações são pautadas por interesses políticos, dos grupos que assumem as gestões dos clubes. Essa é a questão. Essa é a questão. É claro, no esporte existia isso, né? A gestão de Arnaldo Barros, que é considerada talvez a pior da história do clube, tem esse aspecto positivo para a gente destacar, né? Que desde Marco Aurélio, o antecessor de Arnaldo, compraram uma briga judicial com a organizada do esporte, que utilizava... Com a organizada que ainda utiliza o nome do esporte, negocia e etc. E, além de explorar ilegalmente a marca do clube, ainda atrapalha diretamente o clube esportivamente e financeiramente, com a série de confusões que já armaram e pelas quais o clube segue sendo punido sistematicamente. Então, mas foi uma tentativa, né? Era engraçado, digamos assim, e era muito improvável você assistir um jogo do esporte em determinada época e você via a parte frontal ali cheia e você via aquela parte do gol vazia.
O gol da Houve Sede, essa a barra da Sede. época, não é isso? Houve essa Isso. época, mas depois voltou tudo, né? No Santa Cruz não houve essa época. No Santa Cruz não houve essa época. A parte ali atrás do gol, do canal, sempre teve cheia. Né? Sempre teve cheia, todo mundo de branco. Todo mundo de branco, com as faixas de igualzinho. cabeça para baixo, né? Quando o time tá mal. Né? Aí você não pode botar o nome do organizado, você bota União e Força. Ora, o que é isso? Quem são essas pessoas com faixa União e Força, todo mundo de branco, bonezinho e ali atrás do gol? Né? Então, assim, do mesmo jeito que essas pessoas podem ajudar, porque a gente já tem registro disso, já houve registro de eleição que você ganha com sabe-se lá quantos votos de gente que veio ali de organizada, sócio. Né? Então, mas assim, ok, massa, ele ajudou em algum aspecto, mas em algum momento, quando tem um momento desse de crise, você está passível a isso, para que esse povo se junte e vai lá e entre no vestiário e faça ameaça de morte, como foi relatado, né? Quebre tudo lá, enfim. E aí vejam, depois que isso acontece tudinho, o Santa Cruz ganha o jogo. Isso. Então, assim, pode criar aquela falsa impressão, ó, tá vendo? A gente deu a pressão lá e, ó, surtiu efeito. No fim das contas, sabe, há quem acha que a narrativa foi essa, né? E vai seguir nessa disputa de narrativa maluca.